Bom, então agora que nós aprendemos a primeira técnica de normalização de texto, chamada de tokenização, e que visa segmentar um texto ou um conjunto de textos em suas unidades linguísticas, também chamadas de tokens, nós podemos fazer algumas análises simples. Então, por exemplo, a gente pode fazer a contagem da frequência de types e de tokens num texto ou num corpus de texto. Então, aqui vamos levar em conta um texto. Vamos supor que eu tenho essa sentença aqui, eu sou eu. Então, no caso, nós temos 3 tokens, certo? São 3 ocorrências de unidades linguísticas, eu, sou e eu. Contudo, nós temos 2 types, ou seja, nós temos 2 palavras que ocorrem nesse texto. Então, types, ele conta o número de palavras únicas de um texto ou de um conjunto de texto, certo? Aqui nesse caso, existem 2 palavras, eu e sou. Então, aqui nós temos outro exemplo, que são os versos do poema de Carlos Drummond de Andrade, que nós já vimos anteriormente. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então, aqui no caso, nós temos 14 tokens, certo? 14 ocorrências de unidades linguísticas, mas nós temos a ocorrência somente de 7 palavras, certo? A metade, já que os 2 versos eles são constituídos dos mesmos tokens, mas em ordens diferentes. Então, essa é uma análise que é feita de alguns corpos para entender a variedade linguística daqueles corpos, né? Aqui tem um corpus, por exemplo, dos textos de Shakespeare. Então, no total dos textos dele foram encontrados 884 mil tokens e uma variedade de 31 mil palavras. Então, aqui, se a gente dividir 31 mil dividido por 884 mil, a gente vê que ele tinha uma grande variedade linguística, certo? Então, aqui a gente consegue mensurar a variação linguística de um corpus, ou nesse caso de um autor, né? Então Shakespeare ele tinha um vocabulário bem extenso. Por outro lado, nós temos esse Brown Corpus, com 1 milhão de tokens, 38 mil palavras, o tamanho do vocabulário. Tem esse aqui de conversas de telefone, então nós temos 2,4 milhões de tokens de palavras nesse corpus, e um vocabulário, né? A quantidade de types de 20 mil. Aqui vocês podem ver que a variedade linguística não é muito alta, se nós dividirmos 20 mil por 2,4 milhões. Então isso mostra que em conversas de telefone, geralmente nós tendemos a utilizar as mesmas palavras, certo? Não temos um vocabulário muito rico, muito diferente de Shakespeare, por exemplo, nos seus textos. Nós temos esse outro corpus que é o COCA, então muito mais extenso em volume, né? 440 milhões de palavras, é um corpus bem extenso. E tem um vocabulário de 2 milhões de palavras. E em 2011, diria que um dos maiores na época, que é o Google N-Grams, que tinha 1 trilhão de tokens, né? Então um corpus muito extenso. Desse corpus era possível encontrar 13 milhões de tokens diferentes. E a partir dessa análise, a gente começa a ver algumas limitações dos tokenizadores baseados em regras, principalmente para algumas aplicações que a gente vai ver ao longo do curso. Bom, a primeira limitação nós já falamos, que é o alto esforço manual para a definição das regras, certo? A criação de um tokenizador é um trabalho de anos que necessita um entendimento das regras de uma determinada língua e ir codificando essas regras através de expressões regulares. Além disso, esses tokenizadores eles são inadequados para algumas aplicações que a gente vai ver adiante no curso. Então, por exemplo, é muito custoso para algumas aplicações obter tokens que não estão num vocabulário estabelecido. Então vamos supor que a gente tenha um vocabulário e ao tokenizar novos textos foram encontradas palavras que não estavam nesse vocabulário. Isso não é bom. Algo que nós podemos fazer é criar um vocabulário bem extenso. Por exemplo, um vocabulário que nem do Google N-Grams, com 13 milhões de palavras distintas, de tokens distintos. Só que algumas dessas aplicações elas também não podem ter um vocabulário muito extenso, é muito custoso. Por exemplo, um vocabulário de mais de 50 mil tokens diferentes. Então, qual que é a solução para os tokenizadores baseados em regras? A solução são os tokenizadores em subpalavras. Então, o princípio desses tokenizadores é que palavras muito frequentes elas não devem ser separadas. Já palavras raras, elas podem ser segmentadas em subpalavras frequentes. Então vamos supor que a gente tenha num texto frequentemente. Essa é uma palavra que ela não tende a ocorrer muito. Contudo, se a gente segmentar ela em frequente e mente, essas são subpalavras, né, ou no caso até formam palavras que são muito mais frequentes. E aqui ainda tem um exemplo mais extremo, vamos supor que nós temos a palavra constitucionalissimamente. Então não é uma palavra muito utilizada num corpus se nós formos estudar.
Mas se nós quebrarmos ela em 3 subpalavras, constitucional, íssima e mente, provavelmente essas subpalavras vão ser muito mais frequentes no corpus. Então esse é o princípio da tokenização em subpalavras, segmentar palavras raras em subpalavras frequentes. E como isso é feito? Geralmente essas abordagens elas são data-driven, ou seja, baseadas em dados, elas são treinadas, são os tipos de tokenização estado da arte. Hoje os principais modelos de linguística computacional e processamento de língua natural, eles utilizam desse tipo de tokenização, e eles permitem trabalhar com um vocabulário enxuto de tokens significantes. Existem 5 tokenizadores principais nessa técnica, que é o Byte Pair Encoding, o Byte Level Byte Pair Encoding, o Word Piece, o Unigram e o Sentence Piece. A gente vai ver cada um deles nos próximos vídeos.